Olá, meus amigos, muito bom estar com vocês novamente. Quero trazer uma reflexão hoje do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, uma das curas mais impressionantes que o Evangelho dá conta, que é a cura do cego Bartimeu. A gente pode aprender muito com esta cura que Jesus fez, não só com Jesus, mas com as posturas que este cego que foi curado por Jesus teve e que levaram, de fato, a ele poder restabelecer a visão. Então, eu vou narrar aqui o trecho do Novo Testamento, está em Marcos, capítulo 11, e a história é a seguinte, tenta mergulhar nessa história. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam: cale a boca, não fale nada. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir até mim. Então chamaram o cego e disseram: anime-se, venha, Jesus está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou o mestre. E Bartimeu respondeu: Rabi, eu quero enxergar. E Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Eu fico voltando aquele tempo, tentando ver, essa história acontecer. Em tão poucos segundos isso acontece, Eu acho que essa cena aqui não demorou mais do que 5 minutos. Uma cena grandiosa, Jesus passava, uma multidão de gente ali, e Jesus caminhava, mas a primeira atitude que eu acho que a gente precisa aprender com Bartimeu, ele chama Jesus. Ele chama Jesus. E Bartimeu estava numa situação muito difícil, porque ele não era só cego, ele era também um mendigo, como diz aqui, ele era um miserável. Estava sentado à beira do caminho, isso quer dizer, alguém que estava sem eira nem beira, não tinha para onde ir. Era alguém que perdeu o próprio sentido da vida. Quantas vezes nós nos encontramos assim, não é? Mas ele chama Jesus. Esse foi o primeiro ato de fé dele. Ele chama Jesus. E mesmo quando a multidão em volta mandou ele calar a boca, e quantas vezes as pessoas mandam a gente calar a boca dos nossos sonhos, das nossas esperanças, da nossa fé. O Bartimeu, ele não aceitou isto. Ele foi e gritou mais alto. Olha o segundo ato de fé dele. Senhor, tenha piedade de mim. E foi isso que fez com que Jesus parasse. Olha que coisa interessante. Jesus estava caminhando a uma multidão de doentes, desesperados, miseráveis. Ele não parou para ninguém, mas ele parou diante da atitude de Bartimeu. Porque ele sentiu em Bartimeu uma vontade de se modificar, uma vontade de encontrar uma vida nova. Os outros, o Evangelho não registra, os outros ficaram ali, talvez reclamando, talvez se queixando, talvez desesperados, desnorteados, deprimidos, mas sem nenhuma atitude de transformação.
E o Bartimeu, ele tem essa atitude. A primeira atitude dele foi gritar, gritou por 2 vezes. Aí Jesus o chamou. E Jesus faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça, Bartimeu? E ele fala: eu quero ser curado. Só que diz aqui o Evangelho, não sei se você prestou atenção nesse detalhe, foi muito rápido, mas diz assim, que quando Jesus o chamou, ele deu um salto e ele jogou fora a capa. Eu fui tentar pesquisar o que era essa capa. E eu descobri que era uma capa que os mendigos, aquelas pessoas miseráveis usavam para exatamente demonstrar a sua condição de pobreza. E olha a atitude do Bartimeu, ele joga fora a capa. Com esse gesto, é outra atitude de fé dele, assim: eu vou me encontrar com esse homem, eu vou me encontrar com Jesus e eu não vou precisar mais dessa capa. Eu não quero mais ser um miserável. E a gente poderia pensar: eu não quero ser mais um doente, eu não quero ser mais vítima, eu não quero ser uma pessoa culpada, uma pessoa impotente, uma pessoa que não governa a própria vida. Eu quero a vida de volta para mim. Jesus certamente sentia isso em Bartimeu. E Bartimeu falava para Jesus não apenas que ele queria ser curado, que ele queria voltar a ver, mas ele queria uma coisa muito superior, ele queria voltar a viver. E é isso que muitas vezes está faltando para nós. A gente quer melhorar a situação, para tudo continuar como antes. A gente quer uma cura da doença para continuar sendo aquela mesma pessoa doente. Bartimeu queria transformação. Jogo fora a minha capa. Será que a gente tem vontade de jogar nossa capa? A capa do doente, a capa do desesperado, a capa da vítima, a capa do complexado, a capa do culpado, a capa do azarado. Será que a gente abre mão dessas capas, dessas bengalas, nas quais a gente está se apoiando para não se libertar daquilo que está nos fazendo sofrer? Mas Bartimeu nos ensina a largar a capa. E ele fala: Senhor, eu quero voltar a ver. E Jesus percebeu isto e naquele instante ele volta a enxergar. E Jesus fala que aquela cura se deu em virtude da fé que Bartimeu demonstrou. E narra o Evangelho finalmente dizendo que a partir disto, Bartimeu continua seguindo Jesus. Nós muitas vezes obtemos curas, obtemos a ajuda de Jesus e nunca mais depois a gente quer saber dele, das propostas que ele nos faz. Com esta cura de Bartimeu, eu tenho vontade que Jesus está querendo curar todos nós. Mas para isso, a gente precisa gritar, a gente precisa querer transformar e jogar fora as nossas capas. Bom trabalho para todos nós.